se vocês acharem que só para a gente relembrar, né? Porque a gente vai falar de qual o diagnóstico que a gente conseguiu fazer dessa pessoa, né? Desse paciente, mas só para a gente relembrar, né? Que para a gente, quando você vai atender um paciente, né? A gente tem que fazer a observação, seguir aquelas etapas, né? Para a gente colher os dados, né? Só seguindo aquelas etapas que a gente tem que seguir para fazer o diagnóstico, aqueles 4 tempos do exame e tudo, a gente vai conseguir ver se tem uma patologia e qual é a história dessa patologia, né? Esse paciente mesmo aí, apesar, né, da gente ver que ele vinha bem, entendeu? Mas tem que levar em consideração o histórico dele e como que ele está hoje, né? Fazer o histórico de vida e do adoecimento dele, né? Isso é chamado de patologia, etiologia e patologia, né? Então, por quê? Aí você não pode perder de vista quando é que a doença apareceu, né? Ver o histórico dessa doença e quando que ela realmente gerou uma patologia, né? Para você ver que chama-se etiopatogenia, né? Como que essa doença vai progredir, porque desarmonia todo mundo a gente tem, né? Agora, por exemplo, é difícil alguém, né, não aparecer com algum tipo de desarmonia, mas isso nem sempre vira um adoecimento mesmo, né? Os 4 métodos diagnósticos, vocês lembram, né? A observação e a inspeção, a ausculta e a olfação, o interrogatório e a palpação, né? Isso aqui são aqueles tempos de diagnóstico dentro da medicina chinesa, para você conseguir fazer um diagnóstico, né? Mesmo, não, o paciente começa a falar, você já pensa, nossa, ele tem uma deficiência de base. Não sei o quê. Olha, mas é importante fazer todas essas observações, né? Depois, confirmar essas observações, que aí vai ser com interrogatório, né? Depois vai ser com os exames mesmo, exame físico e exame de apalpação e inspeção, né? Que chama mais o exame físico. Aqui eu só estou passando, isso aqui é uma aula de semiologia propedêutica e de diagnóstico, tá? Eu vou só passar alguma coisa que eu acho que é interessante, né? Para a gente conseguir fazer, chegar no final e conseguir tratar esse paciente. Olha, primeira coisa, estabelecer a etiopatogenia, né? O padrão de desarmonia. O que é o padrão de desarmonia? A síndrome, a diferenciação de síndrome, né? O princípio terapêutico. O que eu tenho que fazer para tratar aquele paciente, né? Estabelecer uma prescrição. Aí, pronto, eu vou fazer uma ventosa, eu vou fazer, o que eu vou fazer? Estabelecer como que você vai fazer essa prescrição e esse tratamento, né? Os pontos de acupuntura no caso, se você vai usar laser, isso aí a gente vai estabelecer uma prescrição e como você vai fazer como você vai encaminhar, né? Essa prescrição, a gente chama de tratamento e também ainda avaliar esse tratamento, né? Como é que chegou no final, liberou o paciente, como é que foi, como é que está encaminhando, se foi mais de uma sessão, como é que está sendo encaminhado esse paciente, né? Olha, a gente sabe que dentro da medicina chinesa, quais são as causas da doença? Causas externas, né, que são aqueles 6 excessos climáticos, né? Causas internas, que tem a ver com os fatores psicossomáticos, desarmonia dos órgãos internos, né? As causas chamadas mistas, né, que são alimentação, contusões, ferimentos, né? O sexo também é considerado causas mistas, né? Então, chamado causas mistas. E as produções patogênicas, né? O que são produções patogênicas, gente? É que o nosso próprio organismo, ele não depende, ele não vem do externo. O seu próprio organismo começa a gerar essa produção patogênica. É o caso das mucosidades, né? Quando uma umidade vira mucosidade, né? É o caso de estagnação de sangue, não é? Então, esse paciente que eu falei aqui, olha, ele tem... Você pulou do 4 para o 10. Falei o quê? Você pulou do slide 4 para o 10. Não. Gente, é porque assim, eu não estou seguindo a aula, eu estou só falando de algumas coisas que eu acho que é importante a gente relembrar. Mas isso aqui é uma aula grande, que vai dura 2 dias ou mais, viu? Por isso que eu estou pulando, vocês me perdoem aí, que eu não vou poder falar da aula toda, porque é muita coisa. Mas eu vou falar só para a gente chegar a fazer um diagnóstico bem feito desse paciente, ok? Pois ok?
Então, Ok. nós vimos nesse paciente aí mesmo, a gente viu que ele tem estagnação de sangue nas laterais, visto aonde? Nas laterais da língua. Na língua. Né? Na língua. Às vezes você vê que os lábios estão arroxeados, a ponta dos dedos, gente, às vezes está arroxeado, né? Mas a gente viu isso muito na língua, tá? Eu vi isso na língua dele, né? Mucosidade também tem? Tem, né, gente? Mucosidade também tem. Mucosidade é uma produção interna, gente. Você pode beber um leite que vai gerar um pouco mais de muco e tudo, mas a produção de muco, nesse caso aí, ela é interna, né? Ela é interna. A estagnação de sangue, ela pode até ser um processo externo no caso das hematomas, não é? Mas como produção patogênica, não. Quando é um hematoma por uma queda, né? Por um acidente, alguma coisa assim, não é uma estagnação, não é uma produção patogênica. Vocês concordam? Né? Não é uma produção patogênica. A gente pode interromper se vocês quiserem aí, viu? É porque eu não estou vendo tudo aqui, mas eu interrompo, ok? Então, quando eu chamo produção patogênica, é o próprio organismo que vai gerar isso, tá? Então, no caso, eu não vou falar dos fatores externos, né? Porque não é aqui o nosso foco, não vou falar da aula toda, tá? Excessos. Aqui, olha, no Neidim, né? No dizer do Neidim que fala: o homem responde constantemente o céu e a terra. Tratar as enfermidades externas é afastar a energia perversa, que a gente chama de Sieti, né? Tratar as enfermidades internas é manter a energia essencial do corpo. O nosso objetivo é manter o corpo bem, né? É manter o corpo bem a partir da nossa energia interna, ok? É diferente de uma energia perversa, né? Que geralmente inicia-se numa invasão. É o Sieti, né? A nossa energia de defesa, vocês lembram que é o Eiti, né, gente? É o Eiti. O Eiti circula na periferia, né? E vai lá dentro e lá fora para fazer esse processo de levar o Yang para dentro, trazer para fora, levar para dentro, trazer para fora. Isso que vai manter a nossa energia equilibrada. É o Eiti, né? Ele está na periferia. Ele é de natureza bem Yang. Se o homem sofre dos ataques da energia perversa, é porque a sua energia essencial também já pode estar debilitada, né? Quando a energia perversa entra, gente, é porque, às vezes, a essência já está debilitada. Por exemplo, uma mucosidade, né? Uma umidade. Ela pode ter uma natureza externa, mas depois ela vira mucosidade, né? Mas por quê? Porque às vezes o baço está debilitado, porque o rim está debilitado, né? Então já tem um processo de essência debilitada. Esse é o grande perigo, né? E agora a gente, nesse período aí de coronavírus, a gente tem visto isso, né? As pessoas que têm mais possibilidade de ter alguma complicação são as que já estão mais debilitadas mesmo. Seja jovem ou seja velho, né? É mais velho, mais idoso. Eu vou te falar a verdade, Glorinha. Só falta ter, nessa pandemia aí, alguém com contaminação psicológica. Igual tem gestação psicológica, tem mal de Alzheimer, Parkinson, eles estão estudando isso aí, psicológico. A pessoa pensa que acho que já tem até, né? Olha, às vezes, alguém liga pra gente, né? Seja paciente, ou seja amigo, ou seja da família. Eu não vou logo falando um montão de coisa, não, porque muitas vezes ele já liga tão mal que às vezes eu tenho que primeiro ouvir ele primeiro para me saber, puxa, o que eu vou falar para essa pessoa, né? Às vezes, sabe? Ao analisar o Li Luandong, esse é um médico chinês, né? Autor de livros antigos chineses, o que ele falava? Ao analisar as causas da enfermidade, tratar de conhecer o crescimento e a diminuição da energia do corpo e da energia perversa. Ou seja, quando, igual mesmo esse paciente aí, gente, que ele já chegou assim, sabe? A gente tem que ver como é que está a energia dele, como é que ele está energeticamente e tratar primeiro isso daí e depois ir recuperando para trás, tá? Mas a gente tem que ver como é que ele está, como é que está essa energia no corpo dele,
né? A energia aqui seria a essência, seria o Ti, né? Essa energia aqui. Porque a energia perversa, ela vai tender a atacar mais essa pessoa, tá? A gente vê hoje em dia, nossa, não sei se você tem passado por isso, mas a pessoa hoje não pode nem espirrar, nem tossir, nem ter dor de barriga, nem ter nada que a pessoa já nossa, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo comigo, né? Porque nós perdemos um pouco a referência do vírus mesmo, né? Então a gente fica pensando, se eu já manifestei algum tipo de desarmonia, nossa, será que eu comi alguma coisa para me fazer mal? Ou será que eu já estou já estou adoecendo? Então, isso, eu tenho acompanhado esse processo em várias pessoas. Eu não sei se vocês têm notado isso. Sim. Distinguir o vazio, né, gente? Onde que está vazio, onde que está a plenitude, né? Dos órgãos e das vísceras. Seguir a evolução da enfermidade. Esses são os elementos primordiais da terapêutica na medicina chinesa, tá? Isso aqui é bem básico, né? Mesmo sendo igual, eu acho que no caso do nosso paciente, uma agudização, né, de um caso crônico, mas que já é uma tendência do organismo dele a manifestar dessa forma, tá? Então, olha, pode ser de vazio, né? A gente vai ver que sempre uma deficiência ou um vazio, né, é que vai gerar um outro tipo de plenitude, né? Uma mucosidade. Mucosidade não é de vazio, né? De mucosidade é de plenitude. Mas ela é causada por quê? Por uma deficiência. É isso aí que é importante a gente entender, né? Pode continuar aí, gente? Faz sinalzinho para mim. Vê aí, Luana. Olha, quando você vai pegar... Gente, as únicas coisas... Você não consegue, digamos, gerar alguns tipos, né? De fatores patogênicos dentro do organismo. Mas, mesmo aqueles que estão no externo, a gente consegue gerar no interno, tá? Igual, por exemplo, o vento, né? A gente tem o vento externo e tem o vento interno, né? O único órgão que gera vento interno, a gente sabe que é o fígado, né? Não tem outro tipo de vento, né? Que é gerado internamente, né? A gente tem, então, quando é que ele vai ser um vento patogênico? Gente, o vento interno, ele vai ser sempre de natureza, já de uma desarmonia grande, né? O vento externo é uma invasão mesmo, que vai depender de como você está internamente. Mas o vento interno, ele sempre vai ser patogênico, sabe? Ele não tem como não ser patogênico, né? E o vento interno, ele vai subir e descer, principalmente subir e descer, movimentar no corpo todo, né? Então, quando a pessoa tem uma dor de vento, a gente pergunta, migra, né? Migra. Se migra, é de vento, sabe? Então, mas como que gera dor de vento, né? É porque o vento, gente, ele é tão assim, né? Usando a palavra, né? O vento é tão assim, meio ordinário, que ele se alia com tudo. Ele se alia com o frio, ele se alia com o calor, ele se alia com a secura, ele se alia com tudo. E nisso daí, ele também vai propagando tudo isso, né? Vai, digamos, disseminando tudo isso. Então, olha, o vento interno, ele vai nascer do interior do corpo, a partir das harmonias do fígado, porque é o único órgão que tem a ver com o vento, tá? É o fígado, né? É o fígado. Geralmente ele vai ter um vento interno, por quê? Porque tem uma deficiência de yin, né? Eu não vou voltar lá no yin e no yang, não, gente. Uma outra vez a gente pode começar lá no yin e no yang, se vocês quiserem. Mas, assim, não vou voltar lá. Mas uma deficiência de yin vai gerar o que a gente chama de calor, né? Um calor falso, sabe? Aí vai tender a subir. Se esse calor se alia com o vento, né? Aí pronto, ele vai tender a subir, subindo, levando calor. Vai dar as convulsões, né? E tudo. Os tremores. Ô, Glorinha, esse calor falso aí, ó, homem de 67 anos, vai ser tipo o calor, o fogacho da menopausa chegando na mulher com 45, 50, 50 e tantos anos. Vai ser um fogacho e aí depois ele vai sentir frio de novo. Vai fogacho e sentir o quê? E sentir, depois desses fogachos, a sensação de calor, de rubor malar, de calor interno, um calor vazio, um calor falso, depois vai sentir frio de novo, vai ter a
A pele, a tez vai ser mais... A pele vai ficar seca? Vai. Uhum. Vai sim, tá? Você lembra que o ciclo do homem é de 8 em 8, né? Uhum. O ciclo da mulher é de 7 em 7, o ciclo do homem é de 8 em 8. 8 em 8. Então, justamente por volta de 60 e 70 anos, o que na mulher geralmente acontece entre 50 e 55 anos, no homem já pega mais esse período de 60, 65, por aí, tá? Uhum. Né? Então... É a chamada andropausa. Andropausa, exatamente. Tá? Fator hormonal também, né, Glorinha? Eu tô vendo muito fator tem a ver aí. com, Ricardo, essa questão que você falou, fator hormonal, você está usando uma terminologia, digamos, ocidental, né? Mas, na realidade, aí é porque seria uma deficiência do IN, né? Deficiência do IN, pois é, isso que eu ia falar. Aí o que acontece? Gera uma hiperatividade. Sim. É o que dá esses fogachos, que dá essas ziquezira. Então, olha, a umidade, gente, vou falar um pouco da umidade, do frio, do calor, eu vou passar assim mais rápido, mas da umidade, né? A gente vê o seguinte, que a umidade, todo mundo fala, tem muita água, o corpo não está úmido, né? Mas o excesso de umidade no corpo, que essa umidade não consegue ser transformada, é muito ruim para o organismo, né? É muito ruim. Então, ela vai tender justamente ela é de natureza yin, né? Então, ela vai tender a ficar mais na parte inferior do corpo. Um pouco é o caso do nosso paciente, né? Que ele tende a ter sempre edema. E se você olhar, ele assim tem uma coisa de ser mais... É fofinho e seco, vocês já viram isso? A pele por fora é seco, né? Mas a pessoa parece que ela é um pouco encharcada, tá? Mas a pele é seca, né? Mas uma umidade, ela é sempre pesada, né? E à medida que vai gerando calor, porque se ela não é eliminada, ela acaba gerando calor, ela vai gerando uma mucosidade, né? Acaba gerando uma mucosidade. Então, vai afetar bastante, né? Se a pessoa não cuida, ela vai afetar... Ela sempre é colante e estagnante. A gente lembra do catarro? Lembra do pus? Né? É aquele troço grosso, colante, estagnante, né? Então, isso vai virar, é a umidade que vira mucosidade, tá? Na realidade. A umidade interna provém do mau funcionamento do baço, olha, que perde sua capacidade de realizar a transformação e o transporte, né? Isso deve a quê? Ao vazio do baço ou do iônio do baço, tá? Aí você tem muitas coisas que são muito parecidas, tá? Yang do baço e Ti do baço, na hora que você vai ver a diferenciação de síndrome, são muito parecidas. O que às vezes diferencia é quando vai se agravando. Uma deficiência de Ti do baço vai agravando e vira uma deficiência do Yang do baço, tá? Alguém queria falar alguma coisa? Então, olha, a pessoa, você vai ver, olha, a pessoa queixou cansaço, corpo pesado, edemas, né? Às vezes diarreia, né? Não tem muita sede, falta de apetite, às vezes o rosto amarelado, tá vendo? Isso geralmente é sintomas de muita umidade e mucosidade no corpo, tá? Gente, essa fase que a gente está agora, além desse coronavírus, né? Além de tudo, a gente tá no outono, né? Outono é o tempo da secura, né? É a época da secura, que o pulmão não gosta de jeito nenhum, né? Já que o pulmão não gosta de jeito nenhum. Então, geralmente, a secura interna, né? Ela já existe a secura externa, né? Que quando tem uma deficiência de yin, digamos assim, né? Ela vai gerar mais secura. O Ricardo falou aí, né? O Ricardo falou aí no caso da pessoa do calor vazio, né? Mas vai gerando mais secura, tá? Porque você falou aí do vento interno e desse fogacho, né? Junto os dois é como se você fizesse assim, uma fogueira. Sim, e aí na parte de outono, o vento leva o fogo de um lado para o outro, fica assim, migrando. E o fogo só sobe, não é? O fogo não desce. desce. O fogo só sobe com o vento. A água tende a descer
e o fogo tende a subir, gente. Lembra disso? A água Com mais vento. E o fogo tende a subir, ou o calor tende a subir. Né? Com mais vento. Com mais o quê? Vento. Esse vento com mais interno. O vento aí danou-se, né? E outra coisa, né, Glorinha? Vou falar do ponto de vista ocidental e oriental também. O vento, né? Ou seja, secura e vento interno e externo, intrínseco e extrínseco, né? Vamos dizer assim. Juntou com calor interno. Pois é, o calor interno já gera uma secura, né, Ricardo? Uhum. Já gera uma secura, né? Bom, isso aqui também são fatores fatores pestilenciais são considerados, essas pestes, né? São consideradas, como é que fala? São considerados fatores, digamos, mistos, né? Também, tá? É tipo os vírus mesmo, né? Igual a dengue, né? As viroses, que o médico chama de virose. Todas elas, a hora que entra no seu organismo aí, vai gerar um calor muito grande, né? Às vezes não gera tão grande, como é que está o Haiti dessa pessoa, né? Mas geralmente é quando a pessoa é invadida, né, por algum fator, algum vírus ou algum fator externo, né? O organismo dela vai tender a reagir bastante. Vai depender de qual, né? Que invadir. Né? No caso, gente, é bom a gente entender, olha, que na maioria dos casos pestilenciais, elas vão entrar pelas vias abertas que a gente tem, tá? As vias abertas são as vias de penetração, igual o coronavírus, né? Boca, nariz, a pele nem tanto, que entra pela pele, né? Depende do micro-organismo, né? Do vírus, da bactéria, sabe? Né? Para atingir, tá? Isso aqui eu vou passar mais rapidinho, porque para a gente chegar no diagnóstico do nosso paciente. Né? Então, olha, o grau de harmonia entre o indivíduo e o meio ambiente depende da sua saúde física, do equilíbrio de suas emoções e desenvolvimento de suas faculdades intelectuais. Isso aqui é o grau se isso aqui for desarmonizado, pode afetar a saúde dela interna, né? Então, o grau de harmonia entre o indivíduo e o meio ambiente depende de sua saúde física, do equilíbrio de suas emoções e do desenvolvimento de suas faculdades intelectuais. Né? Se a pessoa consegue manter isso aqui sobre, digamos, né, sobre a harmonia, né, ele vai conseguir passar pelas dificuldades, né, digamos, pelas doenças, digamos assim. Alguém tem que desligar silenciar aí o microfone, porque está vendo todos os barulhos. Tá. Existem relações muito importantes, muito estreitas, né, entre as atividades emocionais e os órgãos internos. A gente sabe disso, né? Pois devemos considerar que as emoções têm como base a essência dos órgãos. Né? Vocês lembram disso? É importante notar que o fluxo inconstante das emoções fazem parte do comportamento saudável de um indivíduo e a sua variação depende da pressão ambiental, né? Da pressão ambiental, de fatores hereditários, né? De estado de desenvolvimento, etc. Né? A gente viu aí, gente, eu acho que eu cheguei a falar, no caso clínico mesmo, como que essa pessoa ela está diante dessa situação da pandemia e tudo, né? Medrosa, sabe? Então, tem vários fatores aí que podem afetar, tá? As emoções somente estão relacionadas com a desarmonia da saúde do indivíduo quando? Quando é que as emoções podem provocar problema de saúde? Quando elas provocam obstrução do fluxo do Qi ou tornam-se irregular. Gente, essa pessoa, esse paciente aí, o Qi dele estava fluindo? Não. Sabe? Além, ele podia ter uma deficiência de Qi também, mas o pouco que ele tinha não estava fluindo, né? O pouco de Qi que ele tinha não está fluindo. Torna-se o Qi do Zanfu deficientes ou excessivos, né? Quando isso, se o Qi ficar estagnado, se o Qi ficar deficiente, se o Qi ficar irregular, com certeza, daí a pouco, o Zanfu não vai dar conta de fazer o que ele tem que fazer, né? Gente, olha, o Wei Qi, ele vai lá dentro do organismo e volta 25 vezes em cada órgão e 25 vezes em cada víscera. Então, dá 50 vezes que ele faz esse processo. Multiplica isso por 24, né?
por 24 horas, né? Então, na realidade, o EIT, né? Ele vai na periferia e vai lá nos órgãos internos, tanto na víscera quanto nos órgãos, ele vai 50 vezes lá dentro, lá fora, lá dentro, lá fora, multiplica isso por 24. Você imagina se isso não está fluindo, se isso está estagnado, se a pessoa emocionalmente está muito afetada, né? O que vai acontecer aí com os órgãos internos dela? Glorinha. Oi? Essa unidade que você falou é por hora, né? 25 vezes órgãos, 25 por hora. 25 por hora vezes 24. Ele vai na víscera e volta, 25 vezes ele vai no órgão e volta. Na realidade, ele vai lá e volta em todos os órgãos internos, né? Aí você multiplica isso aí por 24, né? Para você ver o tanto de vezes. Se o seu TI está bloqueado em algum lugar, né? Você vê que o que é que pode estar acontecendo com os órgãos internos, tá? O que pode gerar, né, no caso, essa desarmonia dos órgãos internos a partir ou do emocional ou de um trauma mesmo, né? O que pode acontecer? Devemos levar em conta que o desequilíbrio do Zanfu podem também resultar em distúrbios emocionais, gerando tipo um ciclo vicioso, né? Se você bloqueia a sua circulação energética, seja, né, por qual fator, depois vai acabar gerando também outros fatores emocionais, porque os seus órgãos internos vão estar desarmonizados. Ou então uma víscera vai estar desarmonizada e vai gerar um ciclo vicioso aí. O que a gente chama aqui no Ocidente de distúrbios psicossomáticos, né? Chama de distúrbios psicossomáticos. Na realidade, a gente sabe que a medicina chinesa, ela coloca 7 emoções, né? Que são 7 tipos de emoções que podem gerar doença. Raiva, alegria, preocupação, melancolia, tristeza, medo e pavor, né? O nosso paciente, ele relata pelo menos preocupação, né? Medo, ele relata aí com certeza. Raiva, não tanto, mas ele relata preocupação, pensamento, né? Um certo medo mesmo, chega a ser um certo pânico, né, às vezes. Aqui, esse quadro que a gente conhece bastante, né? Dos 5 elementos. O que pode acontecer aí, né? Quando um dos órgãos está desarmonizado, né? Um não controla o outro, um não nutre o outro, e vai gerar as desarmonias, né? Que eu não vou aprofundar nela aqui nos 5 elementos, vou só mesmo estar falando para a gente fazer melhor o diagnóstico, tá? Aquelas emoções, raiva, impaciência, ligada a fígado, né? Ora, preocupação, obsessão, psicológico baixo, tá? Para a gente pensar isso. Eu sei que vocês já estudaram isso, só para a gente estar fazendo uma revisão rápida, tá? Aqui alguns sintomas, olha, né? Quando tem preocupação, má digestão, dores, né? Quando tem alegria em excesso, o TI vai ficar o quê? A gente disperso. A pessoa que tem alegria em excesso, você não consegue falar com ela direito, né? Ela fica eufórica e ela não te ouve, não. Porque ela fica dispersa, né? Isso aqui tá esse quadro também. Isso aqui também, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês, tá? Mas isso você já tem, né? Aqui também, quando com relação, né, à parte energética, e onde que se manifesta. Aqui com relação a quando está vazio e plenitude, o que pode acontecer, tá? Não é bem uma palavra, está mais para um nome, mas cada produto. Aqui também é o mesmo quadro, só que aqui eu peguei no Facebook diferente, tá? Aqui, isso aqui eu já falei para vocês, olha, causas de doenças mistas, né? Alimentação, fadiga física, falta de exercício físico, fadiga sexual, falta de atividade sexual, traumatismo de ferimentos. Isso aqui são consideradas causas mistas que podem levar à desarmonia, né? O nosso paciente lá, olha, a alimentação ele está tentando melhorar, atividade física ele é sedentário, aí está falando... Vou levantar a minha fala, tá? Quanto à vida sexual dele... não perguntei muito não, tá? Eu pego um caderno, vou voltar. Então, olha, produções patogênicas, estagnação de sangue e mucosidade. Isso aqui eu não vou falar muito disso aqui não, tá? Porque isso aqui eu já falei, né? A mucosidade, olha, são produtos de interrupção parcial de metabolismo, né, no caso... o nosso paciente tem, dos líquidos orgânicos, né? Surge como resultado da acumulação de líquidos orgânicos, o que eu falei, tá?
As causas da mucosidade, ó, mau funcionamento dos órgãos internos, alimentação abusiva, presença de emoções desequilibradas por longo tempo, que geram fogo e contribuem para condensar os líquidos, viu? O Ricardo estava comentando aí, ó, tá? O que é o nosso Qi correto? É energia boa, energia da saúde. Ela é composta de Wei Qi, do Yin Qi, né? Do Yuan Qi. São a nossa energia chamada energia correta, ou Qi, né? Só para a gente falar, quando ela está com o Zen Qi bom, ela está com isso aí bom. Para ter um bom Zen Qi, olha, o que a gente deve fazer? Ter uma boa constituição, né, física, no caso aí, é herdado dos pais, ou então a gente vai favorecer durante a nossa vida ter uma constituição boa, né? É o Jing dos pais e o Jing que a gente adquire. Alimentar corretamente, respirar corretamente, fazer atividade física e ter uma vida emocional equilibrada. O nosso paciente, a gente viu aí, olha, ter uma vida emocional equilibrada, no momento não tá, né? Fazer exercícios físicos regulares, também não tá. Respirar corretamente, não tá conseguindo. Ele tá até tentando, viu, gente? Ele tá ficando com pânico de respirar. Vocês viram aí? Ele tá ficando com pânico de respirar, porque ele tá achando que ele não consegue respirar, tá? Então, ele tá tentando fazer isso aí, tá? Mas não tá conseguindo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é importante para a gente fechar o diagnóstico aí, tá? Interrogatório, audição e olfação, inspeção, palpação. Isso aqui são umas fases que a gente deve seguir, né? Isso aqui também, isso aqui eu não vou parar aqui não, que isso aqui seja só para a gente fechar o diagnóstico lá. O Ricardo aí falou de brilho nos olhos, olha, né? O brilho nos olhos, a gente chama de Shen do paciente, né? Os olhos manifestam o Shen do paciente, viu, Ricardo? Você que estava falando aí, olha. Olhar sereno, firme, com brilho, indica um Shen saudável, tá? Desarmonia do Shen, olha aí. Shen apagado, embaçado, Shen agitado, Shen transtornado, né? Talvez o nosso paciente, em alguns momentos, ele estava com Shen agitado, viu? Isso aqui também eu não vou parar muito aqui não, tá? A respiração, olha, né? Depende do Qi do pulmão e dos rins, viu, gente? O Qi do pulmão, o que acontece quando você puxa, né? O Qi, puxa, aliás, o ar, né? Ele vai encher os pulmões, ou seja, ele vai fazer a gente chama de difusão e descendência, né? O Qi do pulmão, ele difunde e descende, tá? Se a pessoa não está conseguindo respirar direito, o que acontece? Duas coisas. O pulmão pode estar deficiente e o rim também pode estar deficiente. Vocês concordam? Né? Por quê? O rim, a água fica aqui embaixo. Então, se o rim não capta o Qi do pulmão, tá? Aí você tem aquela sensação, né? A energia do pulmão, gente, ela não sobe. Se ela subir, ela vai dar tosse, ela vai dar um tanto de coisa, tá? Ela não pode subir. O pulmão, a energia dele desce e descende, né? Desce e difunde, tá? Então, se a pessoa está com falta de ar, olha, deficiência do Qi do rins e Qi do pulmão, com certeza ele tem, tá? Agora, quando existe tosse, é uma inversão do Qi do pulmão. Não vou ficar, senão a gente fica né? Não é a intenção aqui dar uma aula de semiologia, eu só estou